Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento, junto com você, estamos aqui e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Meus irmãos, eu sei que você tem acompanhado ou visto alguma notícia sobre o vulcão Cumbre Vieja, ali na ilha de La Palma, perto da Espanha, uma ilha espanhola. E como eu disse no vídeo passado, este vulcão ele tinha dado início a uma paralisação, ou seja, ele estava dando indício de que ia parar as suas erupções, mas esta semana se agravou muitíssimo. Inclusive, os cientistas estão dizendo que é possível ele entrar em colapso. Mas qual é a preocupação que nós temos com este vulcão e qual é a ligação que ele tem com o país, o Brasil? Eu quero te mostrar no mapa aqui aonde fica este vulcão e depois vou mostrar para você também aonde fica o nosso país, não é? Aqui está a Espanha e se nós girarmos aqui o mapa, nós veremos que o Brasil ele está aqui embaixo, olha. O Brasil é este mapa aqui. Aqui está o Brasil, onde eu estou com a seta em cima. Então, quando Pedro Álvares Cabral, ele saiu ali de Portugal e ele veio para o Brasil, ele saiu dessa parte aqui, ó, da Europa, não é? Ele saiu daqui, ó, de Portugal. Esta pequena faixa de terra aqui é o país de Portugal. E atrás fica o país da Espanha, certo? E tem toda esta faixa de terra aqui que se faz a separação, né, dos mares aqui. E a ilha de La Palma, ela vai ficar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui o mapa para você ver. Esta ilha, ela fica aqui, ó. É esta ilha aqui, ó. É aqui que se encontra o vulcão Cumbre Vieja. E interessante, meus irmãos, que este vulcão, os cientistas fizeram uma recente análise e dizem que este vulcão é perigoso ele entrar em colapso. E se isto acontecer, pode provocar tsunamis, mas não tem perigo para o país brasileiro, porque o país brasileiro ele vai ficar bem distante, não é? Ele fica bem distante e tem uma faixa de terra que separa essa faixa de terra de Portugal, aqui Marrocos, do Oceano Atlântico, né, Atlântico Norte, separa o país brasileiro, que o país brasileiro fica aqui embaixo, olha. Então, para o país brasileiro, não há, sim, um risco iminente que esteja acontecendo. Mas o interessante, meus irmãos, é que nós vemos que pela palavra do Senhor, muitas coisas estão acontecendo nesses dias. São chuvas torrenciais, na Europa mesmo está acontecendo chuvas terríveis, e isto tem deixado muitas pessoas alerta, não é? E cientistas estão dizendo que está havendo uma mudança muito drástica no planeta Terra, e a gente vê que esses sinais são sinais que a palavra de Deus fala que nos últimos dias iria acontecer. Se isto iria acontecer, significa que o arrebatamento da igreja ele está perto. Mas o crente, o salvo em Jesus Cristo, ele não pode confundir o arrebatamento e ele tem que ter a sua posição, porque tem pessoas que ensinam que o arrebatamento será no meio da tribulação, outros ensinam que será no final da tribulação. Eu creio que no final da tribulação não será possível, porque a igreja terá que passar 7 anos na boda do Cordeiro, e a palavra de Deus ela mostra que haverá as bodas do Cordeiro, não é? E ali também nas bodas do Cordeiro haverá o
tribunal de Cristo, não é? Onde os salvos estará recebendo o galardão e também participando, não é? Das festas de casamento. E depois desses 7 anos, a igreja vai descer com Jesus para julgar o anticristo e também para ver e acompanhar a implantação do reino milenar de Jesus. Isto quando Satanás será preso por 1000 anos, não é? Então, a igreja estará descendo com Jesus. E a palavra de Deus, ela nos mostra tudo isto, ela nos mostra claramente que isto vai acontecer. E se você tiver, assim, o discernimento e o Espírito Santo do Senhor na sua vida, não é? Você consegue ter a revelação da palavra, a palavra em muitos pontos, em Tessalonicenses, Apocalipse, ela vem mostrando, meus irmãos, que o arrebatamento, ele vai acontecer e ele é antes da tribulação. Então, talvez a igreja esteja aqui quando o governo mundial estiver pronto, quando estiver para ser colocado no poder o homem do pecado. E também eu estive vendo que teve um rapaz que teve um sonho que a igreja vai ver ainda muitos cataclismas acontecendo neste mundo. E quando isto acontecer, como já começou a acontecer, né? Muitas coisas estão acontecendo no mundo, muitas catástrofes. Depois disto, a igreja será retirada da terra. E quando o anticristo entrar no poder, vai haver a Terceira Guerra Mundial. E pela palavra de Deus, nós localizamos que o anticristo ele vai vencer 3 reis aqui na terra. E um deles será a Palestina que fica dentro do país de Israel, aquela pequena faixa de terra que em outros vídeos eu já mostrei. Então, meus irmãos, nós temos que ficar alertas, porque o arrebatamento ele se aproxima e ele se aproxima de forma muito rápida, inclusive até neste vídeo que este rapaz contou este sonho, ele recebeu uma orientação, uma visão de Deus de que falta apenas 1 segundo para Jesus vir buscar a sua igreja. Para Deus, 1 segundo talvez seja um tempo muito, não vou dizer assim muito grande, mas um tempo maior do que para nós, porque pela palavra a gente vê que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ou seja, o tempo ele não tem influência sobre o nosso Deus. Deus está fora do tempo, não é? É interessante esta expressão, que Deus está fora do tempo. Deus está em todos os lugares, mas o tempo não tem influência sobre ele, ou seja, ele não tem nascimento, não tem idade, não tem começo e não tem fim. O nosso Deus é um Deus eterno, santo e que ele criou a terra para um determinado propósito, um período de tempo, não é? Que a terra vai ter a sua existência e depois disto, o Senhor, ele vai reinar 1000 anos junto com a sua igreja. E falando, meus irmãos, neste vulcão ali em La Palma, ele está agora soltando pedaços de rochas do tamanho assim de bolas enormes, bombas, não é? Jogando para fora. E todos os estudos que estão sendo feitos, os cientistas temem que ele pode sofrer um colapso. E se sofrer um colapso, a Europa, aquela parte ali da Espanha, Portugal, aquela região ali, ele vai fazer um dano muito grave, não é? Eu tenho até aqui algumas imagens desta semana que ele está ainda ativo, ou seja, a atividade dele voltou de forma muito acelerada, e esta atividade ela mostra que
ele não dormiu, né? É um vulcão que não dormiu e está ativo, e nós temos que saber que as pessoas, não é? As pessoas daquela ilha estão vivendo dias de terror. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem que eu quis te mostrar. Deixa eu passar essa propaganda aqui. Vou passar essa propaganda aqui, nós vamos ver as últimas imagens dele, né? Da erupção, né? No hay ninguna señal de que vaya a detenerse la erupción. Hoy mantiene una intensa actividad, sobre todo ha sido muy intensa durante la noche. Então as atividades dele estão muito intensas ainda. E além disso está com sequelas, terremotos. Kilómetros, el volcán sigue emitiendo gran cantidad de dióxido de azufre y las coladas avanzan cubriendo. E agora eles estão assim preocupados em que ele venha entrar em colapso, ou seja, toda a ilha vir afundar ou acontecer alguma coisa muito grave, não é? Que a gente não sabe, na verdade, o que pode acontecer, né? Então temos aqui algumas imagens, olha. Temos outro. Observan el volcán desde todos los ángulos. Algunos vienen preparados con gafas, pero sobre todo llevan el móvil para inmortalizar la erupción. Son los cerca de 10.000 turistas que se han hecho con la isla española de La Palma. E interessante que as pessoas estão viajando para lá, para ver, né, a atividade do vulcão. Ou seja, as pessoas não se preocupam com um mal maior, mesmo com o aviso dos cientistas de que pode haver um colapso no vulcão, né? Chegando até lançar lavas a 4.000 metros. Además, los temblores no cesan. Este sábado la isla registró un seísmo de magnitud 5, el terremoto de mayor magnitud que se ha registrado causando terremotos, né? El temblor se ha sentido también en la mitad del archipiélago. Aí o drone está filmando, olha. São várias bocas, são 7 bocas que estão jorrando lavas. E ele não para, não é? Então eu quis te mostrar aí para você ver a localização, não é? A localização deste vulcão e aonde ele está. Aonde ele está no mapa que a gente precisa ver que a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela tem um chamado. E olhando para tudo que tem acontecido, olhando também para os sonhos, visões, revelações que Deus tem dado aos santos, aos servos fiéis do Senhor Jesus, a gente pode notar que Jesus, ele começou a chamar a sua igreja. Como assim chamar a sua igreja? Chamar a sua igreja para uma aproximação, chamar a sua igreja para a santificação, chamar a sua igreja para um concerto e chamar também a igreja, ou seja, os salvos, os santos, para consagração. Então, meus irmãos, está havendo este chamado, a trombeta dos anjos, não é? A trombeta já está chamando através do Evangelho, através da palavra de Deus, que anuncia as obras de Deus, que anuncia a sua glória. Então são trombetas, porque o Evangelho é a trombeta de Deus, é a salvação para todo aquele que nele crê, não é? Deus
tem usado o Evangelho, tem usado os seus profetas para falar sobre este último período deste mundo e que as coisas estão seguindo um desfecho final. Interessante, meus irmãos, que eu quero mostrar na palavra de Deus algo que mostra que Jesus, ele virá buscar a sua igreja antes da tribulação. E nesta palavra, neste versículo, apenas um ou dois versículos que eu vou estar lendo, você vai ver que neste versículo fala com clareza, não é? Que o Senhor, ele virá com os seus santos para julgar este mundo, para fazer justiça, dar fim ao pecado e para estabelecer o seu reino, o reino milenar. Meus irmãos, tudo o que tem acontecido no globo da terra tem mostrado que o nosso Deus, ele já está chegando o momento de fazer o acerto de contas com este mundo, fazer o acerto de contas com as pessoas, com o pecado e dar um basta em toda esta situação, a situação que a igreja sofreu de perseguição, de vergonha, de assassinatos, não é? Então está para chegar este momento em que o nosso Pai, ele vai dar um basta em tudo isto. Eu vou te mostrar na palavra do Senhor para que você possa ver como que a palavra de Deus, ela nos posiciona, mostrando que o arrebatamento se aproxima e também mostrando que ele é antes da tribulação. Em Apocalipse 17, a partir do versículo 12, ali em cima, diz assim: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Interessante, meus irmãos, que este versículo aqui, ele mostra clarinho que os chamados, eleitos e os fiéis são os salvos pelo Evangelho, os salvos por Cristo, né? Eles estarão com ele, ou seja, na descida do Cordeiro, para julgar, né, esses reis, para julgar o anticristo, o falso profeta. A igreja estará vindo com ele, porque a palavra diz que os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então a besta é Lúcifer, Satanás, não é? Que estes, eles têm o mesmo intento, os reis da terra, entregarão seu poder à besta, ao anticristo também, não é? Que vai governar, ele vai ser o cabeça, ou seja, ele que vai aparecer, governar em nome de Satanás e dominar os povos, significando, meus irmãos, que quando tudo isto estiver acontecendo, quando a perseguição contra o remanescente, aquelas pessoas que ficaram, os israelitas, não é, que forem salvos pelo evangelho da graça, ou seja, pelo evangelho do reino, não é? Esses salvos, eles serão perseguidos, mas chegará um momento que Jesus irá combater com eles e os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, os que virão com ele, os salvos, os chamados, eleitos e fiéis. Olha que interessante aqui no versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que
odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Interessante, meus irmãos, que a prostituta é a falsa religião. Eu já falei em outros vídeos que é o Crislã, não é? E é a religião ecumênica e é liderada pela maior igreja. A igreja Crislã vai liderar a união de todos os credos, será unido todos os credos. Então, os reis, a besta, o anticristo, no final, meus irmãos, eles irão atacar este povo que, entre aspas, se dirá cristão, não é? E vai destruir aquela grande cidade, vai colocar desolada, nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então eles vão romper aliança com este falso cristianismo. É muito interessante isso aqui. Nós temos que ter revelação de Deus, ter o entendimento da palavra para compreender, para entender o que o Senhor ele tem nos mostrado. E só dessa forma, tendo este entendimento, é que nós podemos saber que o arrebatamento está muito perto. Tem pessoas que estão marcando o arrebatamento, não é? Marcaram até para este mês de outubro. Meus irmãos, não vai acontecer ainda neste mês de outubro. Nós não temos que tomar uma posição drástica desse jeito, não é? Marcar uma data, mas nós sabemos que está muito perto do nosso Mestre vir buscar os seus santos e levá-los para casa. Então Jesus, como eu disse no começo do vídeo, Jesus já está chamando o seu povo, já está despertando o seu povo para este momento, não é? E o Espírito Santo de Deus, ele já está testificando nos corações de que este dia se aproxima, e nós vemos aí pelos acontecimentos que você tem acompanhado. Eu estive vendo esta semana na Europa o tanto de temporais que aconteceram, tantas tempestades, chuvas de granizo, com granizo, não é? Do tamanho de uma bola de beisebol, caindo, fazendo destruição de lavouras. Aqui mesmo na região onde eu moro, destruiu lavouras com chuvas torrenciais. Teve um senhor que perdeu não sei quantos alqueires de eucalipto, árvores de eucalipto que foram tombadas, caíram pelo vendaval. Então nós vemos que a terra geme e o mundo ele está em dores de parto. São sinais proféticos. Além desses sinais, nós vemos as pestes, não é? Nós vemos as doenças e agora também, por último, já estão comentando que tem uma outra enfermidade para aparecer no mundo, e nós temos que ficar, meus irmãos, na posição, em comunhão com o Senhor, porque na verdade o Senhor ele tem nos livrado, ele tem nos abençoado, ele tem nos guardado. Eu não consigo enumerar tantos milagres que Deus tem operado na minha vida, não é? Se eu for enumerar, eu teria que fazer um vídeo aqui de 1 hora, enumerando os milagres que o Senhor tem feito. Então o povo de Deus, aquela pessoa que está em comunhão, está na posição, não vai sofrer o mal que está acontecendo no mundo. Esta cidade onde eu moro aqui, ela é protegida. Formou-se esta semana uma tempestade aqui perto. Eu comecei a orar e falar com o Senhor, e o vento tirou essa tempestade e foi ali em direção a Maringá, derrubou postes, 40 árvores e muito estrago. Então Deus pode, meus irmãos, pode nos livrar de todo perigo.
É só nós confiarmos, termos esta segurança, que é a confiança de que o nosso Mestre nos ama. E neste momento, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz possa te guardar e abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, ok? Amém, meu irmãozinho? Amém, minha irmãzinha? Fique na paz. Amém.